Com muito carinho, estamos recebendo aqui o Dr. Fábio Freire, médico, clínico geral, reumatologista. Mas o trabalho dele é um trabalho que vai muito além da medicina. E nós vamos tê-lo aqui no Ultra Idade para prestação de serviço, para fazer valer o seu direito, que muitas vezes você sabe que não tem. Nós já temos Ultra Previdência e agora também temos esse Ultra Papo muito legal com o Dr. Fábio Freire, que eu vou apresentar para vocês agora. Também é camisa 10, hein? Alô, doutor Fábio, tudo bem, doutor Fábio? Tudo bom, Carlos? Muito prazer tê-lo aqui, viu, doutor Fábio? Prazer, prazer tê-lo aqui. Prazer conhecê-lo, viu? E vamos, a partir de agora, prestar um serviço muito legal para as pessoas, Sim. através do trabalho que é feito, que eu já tive a oportunidade de conhecer, que tem o carimbo da Associação Paulista de Medicina, que tem o carimbo de profissionais de alto gabarito, que você também vai ter a oportunidade de conhecer aqui no Ultra Idade. Estava conversando com o doutor, ele já estava me dizendo uma coisa, só para você ter uma ideia. Para começar, uma pessoa que tem um AVC, acidente vascular cerebral, essa pessoa pode andar de ônibus de graça. Você sabia? Duvido que você sabia, mas vai saber aqui. Só para o senhor começar, doutor, mais ou menos por aí, né? Exatamente. A gente, quando atende os pacientes, principalmente os pacientes da rede pública, que são mais carentes, a gente percebe que eles têm muita dificuldade, não apenas em lidar com a doença, mas com as limitações que vêm desta, né? E até limitações de ordem financeira. Sequelas, né? Sequelas, não é uma coisa fácil. Então, sempre me angustiou ao longo do meu treinamento de médico e já depois, terminada a faculdade, a residência, essa dificuldade que essas pessoas têm e o quanto é alentador para elas descobrir que elas têm direitos pelo quais as pessoas lutaram muito, né, ao longo de muitos anos, elas simplesmente não sabem. Puxa vida. Né? Nem elas, nem os médicos e às vezes nem ninguém que está envolvido com cuidado. Então, me causou uma certa ansiedade, né? Para tentar ajudar, né, doutor? Para tentar ajudar, e eu fui descobrindo, né, que alguns direitos que os pacientes tinham, a gente poderia simplesmente, com um relatório médico, com uma orientação de profissionais que são importantes no cuidado, como assistente social. Olha aí. E enfermeiras, que estão associados ao cuidado do paciente, eles serem orientados a conseguir esses direitos, né? Que, como eu havia dito, muitas pessoas lutaram por isso e às vezes não são utilizadas porque não tem uma divulgação, né? E essa é uma ideia que já vem com o doutor aqui, com o doutor Fábio Freire, com outros profissionais também, e foi uma ideia muito bem-vinda pelo nosso querido Sidney Oliveira. Aqui a gente tem que agradecer realmente, uma pessoa que se preocupa com o ser humano, se preocupa com a pessoa que está do outro lado. E é um trabalho fantástico que está crescendo e vai crescer ainda mais. Existem projetos essenciais para que você possa ter acesso a essas informações, né, doutor? E é isso que é legal, né? Exatamente. A gente, no momento, está produzindo um manual impresso, né, que tem todas essas informações dos direitos dos pacientes. E isso já foi revisado por profissionais gabaritados da área da assistência social, da área do direito, né, para checar se as informações estão de acordo, e isso vai ser publicado muito em breve e vai ser gratuito para a população. Além disso, nós vamos ter também um site em que essas informações vão poder ser obtidas, né, e as pessoas vão poder ter uma interação também, enviando suas dúvidas, suas angústias, para que a gente possa depois responder no próprio site e no ar também, né? A gente vai escolher e aqui, no nosso espaço aqui, né, doutor? Também. Exatamente. Esclarecendo dúvidas das pessoas, né? Isso, porque tem muitos problemas que são comuns a várias pessoas, né? Então, com um exemplo de você consegue educar milhares, né? Ou milhões. Você sabe que eu até vou aproveitar a sua presença, a sua experiência aqui, nessa área. Teve uma época que a gente chegava num hospital, mesmo a gente tendo convênio médico, ou pelo SUS, ou mesmo por um convênio médico, o pessoal do hospital falou, não, você tem que deixar um cheque aqui, porque se você não deixar esse cheque, a gente não vai poder fazer o atendimento. Isso agora já não pode mais, já existe uma lei que proíbe isso.
Então são direitos, muitas vezes, né, doutor, que a pessoa não sabe que tem. Essa questão do cheque, imagina o senhor como médico, o constrangimento, né, de repente, de ter que atender um paciente já preocupado com o cheque que ele deixou lá, embora é um cheque calção, embora seja um cheque que não é depositado, mas está lá a sua assinatura. Quer dizer, você está passando uma ordem de pagamento. E cheque, para quem não sabe, é ordem de pagamento à vista. Quer dizer, esse é apenas um dos casos em que vocês também vão atuar, né, doutor? Exatamente. Ó. Medicina e dinheiro não combinam, né? É uma combinação explosiva, né? O médico, o enfermeiro, quando atende um paciente, não pode pensar em dinheiro, né? Embora o dinheiro é necessário, sem dúvida, para realizar os procedimentos que claro, levam a pessoa a manter a sua saúde, manter a sua qualidade de vida, né? Então, obviamente que não é o objetivo do médico, mas o dinheiro é necessário. É justamente neste quesito que essas informações ajudam muito. Porque as pessoas às vezes gastam com coisas que elas poderiam pegar gratuitamente no sistema público, poderiam exigir esse direito e não sabem. Essas informações você vai ter aqui também, né, doutor? E não sabem, exatamente. E às vezes ficam suscetíveis a pessoas que agem de má fé, infelizmente. Como tem muitos anjos, infelizmente tem pessoas que agem de má fé e exploram a falta de conhecimento das pessoas, né? Como esse exemplo que o senhor citou agora, exatamente, né? Para poder tirar algum tipo de vantagem. Então a gente precisa ser guardião desse direito que a pessoa tem a não ser vilipendiada e não ser extorquida, né? Para que ela possa... Enganada mesmo, né? Exatamente. Muitas eu acho vezes. que é uma questão de humanidade, né? Você tratar o semelhante como você gostaria que fosse tratado. Então, o direito dos pacientes, ele que em muitas das vezes já foi promovido pelo Estado, né? O Estado que eu falo pelo governo de uma forma geral. Em todas as esferas, né? Federal, municipal, estadual. Mas também existe a possibilidade, Carlos, do terceiro setor, né? Porque o governo seria o segundo setor, que é o setor público, e tem o terceiro setor, que são as associações de pacientes e ONGs, e que tem muitas ONGs sérias que promovem também atendimento e que é importante, o terceiro setor, quando o doutor se refere, o terceiro setor é o voluntariado. Isso. Muitas pessoas que são voluntárias, muitas vezes, que estão fazendo aquele serviço com uma única e exclusiva, né, com um único e exclusivo objetivo, ajudar o próximo. Né, doutor? Exatamente. Porque quando se fala voluntariado, a gente já está dizendo tudo. E Exatamente. é um serviço importante, né? Então nós pretendemos também nesse site, nesse manual, divulgar o que são as associações de pacientes, as ONGs, e que elas também são um recurso, sem dúvida, que podem ajudar muitas pessoas. De repente uma luz, né? Uma luz. Você tem mais alguns exemplos de alguns direitos que as pessoas têm, sequer sabem que têm? Sim, exatamente. Existem uma série de direitos, além desses de isenção tarifária, como a gente mencionou no programa, né, da pessoa não ter direito a não precisar pagar o metrô, o ônibus, de acordo com algumas doenças, né, que já são previamente cadastradas. Nós temos alguns outros. Por exemplo, algumas doenças dão direito à pessoa a ganhar prioridade em um processo judicial. Então a gente sabe quão morosa a justiça é. Então, por exemplo, o indivíduo é acometido, por exemplo, de uma doença um pouco séria, como alguns cânceres são, né? Não são todos, mas alguns são. Hoje já tem bastante tratamento e muita cura, então o pessoal não precisa ficar desesperado quando tem câncer hoje, que sempre já existe uma oportunidade de tratamento, mas você saber que, por exemplo, você ganha prioridade em processos judiciais já ajuda você a resolver aquelas pendências que às vezes que estão ali, você está aguardando aquela decisão da justiça e que você teria que esperar pelo menos mais uns 10 anos, você pode resolver muito brevemente, né? Então isso é um outro direito que algumas doenças, né, fornecem para a pessoa ter acesso. Além disso, tem uma outra situação, por exemplo, que diz respeito ao imposto de renda. Olha, né? Então tem uma série de doenças que a pessoa pode exigir isenção do pagamento de imposto de renda. Por ter aquela doença. Por ter aquela doença, exatamente. Alguma delas o senhor pode dizer pra gente? Então, Ou existe já... Não, existe um catálogo, a gente vai falar depois pormenorizadamente, né? A gente vai estar divulgando aqui quais são. Vamos estar divulgando com calma, mas assim, quase todas aquelas doenças que são mais graves, né? Os tipos mais graves de câncer. Olha aí. Então, essas doenças, elas
quase sempre contemplam, né, benefícios como esse, né, como a isenção do pagamento de imposto de renda. Então, cada um desses benefícios, né, eles são de acordo com algumas doenças, ou seja, não são as mesmas doenças que dão direito a todos os benefícios, né? Mas, por exemplo, tem uma outra coisa interessante, que algumas doenças o indivíduo, quando vai comprar um carro, ele deixa de pagar uma série de impostos. Então, o carro sai com bastante desconto em relação ao preço que é praticado no mercado, né? Então, para isso existe um caminho. Então, cada uma dessas informações existe um caminho para se alcançar e a gente pretende, ao longo do espaço que nós vamos ter aqui no seu programa, divulgar essas informações para a população, junto com um advogado especializado ou com assistente social. Sempre algum especialista para falar sobre determinado tema, né, doutor? E no meu caso, como sou médico... O senhor também vai participar com a gente, sem sombra falando de também dúvida, muito sobre medicina, sobre perguntas que você quiser fazer, enfim, né, doutor? Eu tenho percebido, Carlos, que a população, de uma forma geral, devido à qualidade, às vezes, do atendimento que é prestado hoje, não é só no Brasil, no mundo inteiro tem esse problema, excesso de necessidade da população e não existe uma contrapartida no sentido de oferecer número suficiente de profissionais, tempo suficiente para os profissionais educarem as pessoas. Então, não é infrequente a pessoa ir hoje num consultório e sair com 20 dúvidas e não tem onde tirar essas dúvidas, né? Eu já percebi, por exemplo, quando eu faço alguma entrevista na TV ou algum outro lugar e deixo o meu e-mail para algumas pessoas entrarem em contato, né? Elas vêm com uma série de perguntas do tipo, eu estive lá no meu médico já há algum tempo, mas até hoje eu não sei qual é a doença que eu tenho, ele nunca me explicou, né? Então, a gente, na verdade, pode também ajudar nesse sentido, né? Então, o nosso objetivo é também, aproveitando o conhecimento de clínica geral que eu tenho, poder explicar para as pessoas coisas importantes sobre algumas doenças que, infelizmente, às vezes ela não teve a oportunidade do próprio médico dela explicar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente também, Carlos, a internet não é a fonte muito confiável dessas informações. E hoje muita gente vai no Dr. Google lá, né? Exatamente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque não existe um filtro de qualidade. Então, às vezes, quando você coloca alguma doença na internet, como não existe um filtro para aquele tipo de pergunta que você está fazendo, aparece às vezes uma coisa que não tem nada a ver com o caso da pessoa e a pessoa até se assusta. Nossa, eu não sabia que era assim. E às vezes também aparecem coisas que têm a ver com charlatanismo, xamanismo. Indicação de tratamento, que não tem nada a ver. Então isso também é um outro problema. Então essas pessoas ficam um pouco desamparadas às vezes, né? Quando tem alguma doença, nem um médico às vezes explica, porque tem essa questão que eu mencionei para o senhor aí do tempo de atendimento, que às vezes é muito corrido no setor público e no setor de convênio também. Hoje tem, infelizmente, muita fila, muita velocidade. Às vezes o médico ele não tem um tempo, né, para explicar para a pessoa a doença dela, além de fazer as outras coisas que... Então, e aí as pessoas às vezes podem recorrer à internet hoje, que infelizmente não é um ótimo meio, né? Então, quando vai na internet, teria que saber onde ir, em que tipo de locais mais confiáveis ir. Mas, então, a gente também tem o objetivo de tentar esclarecer a população um pouco disso. Então, o formato que nós imaginamos que seria muito bom era sempre trazer algum caso para falar um pouquinho dessa... Sempre um tema. Um tema da doença e junto que atrelasse algum direito que aquela pessoa está procurando, né? E que não sabe, né? E que com certeza que muitas pessoas que têm aquela mesma doença vão aprender a partir desses exemplos, né? Sem dúvida. Doutor Fábio, é o nosso primeiro programa, estamos praticamente apresentando o doutor Fábio Freire para você, que já é um telespectador do Ultra Idade. Opa. Você já viu que vem por aí, né? Muitos direitos, muita coisa que você não sabe que tem direito e vai saber aqui. Orientação médica, orientação inclusive social, de assistência social, o que é muito importante. Doutor Fábio, muito obrigado pela sua participação. E já temos um encontro marcado para o próximo programa, né, doutor? Não, com certeza, Carlos. Eu agradeço imensamente a sua atenção e da sua equipe. Foi muito bom estar aqui. Com certeza vai ser muito bom poder trazer essas informações para as pessoas. Agradeça a esse homem que está aqui, ó. Está aqui em cima de nós, né, doutor? Olha ele aqui, ó. Com certeza. Sidney Oliveira, esta bandeira. Valeu, Sidney. Com certeza. Doutor, obrigado, hein? Muito obrigado, valeu. Carlos. Foi um prazer. A gente já volta no Ultra Idade.